Nessa aula nós vamos discutir as equações de Maxwell e meios materiais, algo que a gente vai usar bastante daqui para frente. Bem, então, primeiro um resumo do que a gente fez até agora no curso, quer dizer, a dinâmica dos campos ela é regida aqui pelas equações de Maxwell, que relacionam aí os campos com as fontes que as produzem, né, as cargas e as correntes. E essa é a base do eletromagnetismo, e a gente basicamente vem usando essas equações o tempo inteiro, e elas não esgotam e não vão esgotar. Quer dizer, mesmo que a gente está tratando no curso, é só um subconjunto muito pequeno do que dá para fazer com essas equações aqui. E a gente começou estudando vários fenômenos para ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo, então a gente estudou efeitos de polarização, os diferentes pacotes, analisou leis de conservação, tanto de energia quanto de momento linear. A gente também viu como que, dado as fontes, então agora, sem ser o caso de onda no vácuo, a gente conhecendo aqui as correntes e as densidades de carga, a gente viu como que a gente consegue calcular os campos e viu todo o papel do retardamento, né? Várias discussões importantes aí ligadas ao conceito de tempo retardado, pelo fato da interação não viajar instantaneamente, né? Levar um tempo finito para ela se propagar. A gente também viu efeito de interação entre luz e matéria, então situações nas quais a própria distribuição de cargas não era conhecida, né? Então o dipolinho é induzido pelo campo. Então a gente fez um modelo aqui, por exemplo, de como que um átomo responde ao campo elétrico, e a gente introduziu a noção de polarizabilidade. A gente viu que a resposta do átomo depende da frequência, né? Está ligado com a ideia física de dispersão. A gente viu como que um primeiro modelo para isso pode ser feito, usando aí o regime harmônico, uma resposta linear do átomo, né? A gente viu que com esse formalismo a gente era capaz de estudar vários problemas, a gente estudou o espalhamento, em particular aqui o espalhamento Rayleigh, que é responsável pelo céu ser azul, que tem a ver com a radiação emitida pelo dipolo, né? E essa intensidade emitida ela é tanto maior quanto maior é a frequência. Então a gente também estudou esse caso daqui em bastante detalhe. A gente estudou aí a difração, né, que corresponde a primeiros desvios aí da ótica geométrica, então essa penetração da luz na região de sombras. A gente viu como obter aí o campo difratado, formalizando como um problema de condição de contorno. Mas até aqui a gente não lidou com meios contínuos. Então, a gente fez um monte de coisa, mas não tinha em nenhum momento meios contínuos. Quando a gente lidou aqui, por exemplo, espalhamento pela atmosfera, como é um gás, a gente usou uma descrição aditiva. A gente basicamente considerou a interação com o dipolo pontiforme, né? Enfim, como moléculas. Não precisamos levar em conta aí um meio contínuo, efetivamente falando. E também, quer dizer, quando a gente fez difração aqui por anteparo, a gente nem precisou descrever o material do anteparo. Então, era basicamente aqui a difração, a gente viu que ela era decorrência de fontes secundárias que emitiam um campo ali em todos os pontos da abertura, né? Então, era justamente na parte que não tinha matéria, né? Agora, para entender várias coisas, a gente precisa saber modelar os graus de liberdade do meio contínuo. E aí o problema é bem mais complicado. A gente entra no que é chamado de eletrodinâmica de meios contínuos. Então, aqui, por exemplo, para entender as luzes aqui em prisma, né, o fenômeno da dispersão, ou aqui a birrefringência, né, com essa formação dupla de imagem, o fato da onda propagante no meio dispersar aqui o pacote dispersando, né, e também para entender em detalhe como é que é a resposta, onde vão estar as absorções do material, o que ele vai absorver, como é que vai ser a propagação de onda nele. Então, isso vai ser caracterizado aqui, por exemplo, para estudar o índice de refração do material em detalhe, um modelo para entender esse índice de refração, com o qual você pode, então, tentar explicar cada um desses fenômenos aqui, né? Tudo isso precisa de você modelar os graus de liberdade do seu meio. Quer dizer, os fenômenos físicos eles são muito diferentes aí da interação da luz com o meio material, dependendo de qual é o material, qual é a fase da matéria que ele está. Então, aqui, por exemplo, para plasma você tem uma física muito rica, muito própria, né? Aqui um fluido magnético, né? Um ferrofluido, aí tem também fenômenos bem interessantes. Aqui, sólidos também diferenciam bastante se eles são condutores ou isolantes. Na verdade, uma das coisas interessantes aí da matéria condensada do século XX foi perceber que condutores isolantes também podem ser pensados como fase da matéria, não é apenas uma propriedade do corpo, né? Então, você vê que isolantes eles tendem a ser transparentes, enquanto que os metais eles refletem bem a luz, eles são reluzentes, né? Enfim, tem toda uma diferença de fenômenos aqui. A gente, no curso, vai estudar mais esses dois aqui de cima, né? Um pouquinho de plasma, mas pouca coisa, e nada de ferrofluido. Quem tiver interesse, eu posso passar depois de referência. Mas o que eu quero chamar a atenção é que
quando você leva em conta os graus de liberdade do material, é muito importante um estudo aí de física dos materiais, isso vai mudar muito os fenômenos físicos que estão envolvidos. E você, em princípio, pode usar as equações de Maxwell diretamente para estudar o meio contínuo. Não tem nada que proíba você de aplicar as equações de Maxwell aqui. Até onde a gente sabe, essas equações estão corretas. O problema é que é muito complicado você modelar as fontes. Você vai levar em conta realmente o grau de liberdade aí, da matéria, né? Tanto ρ quanto J. É muito difícil você modelar eles, enfim, mesmo que tenha um modelo, você poderia fazer aí um modelo até microscópico e tal, mas é muito difícil você encontrar as soluções para a equação de Maxwell nesse caso. E aí tem então uma forma diferente da gente proceder. E a gente pode ganhar intuição, pensando no caso que você estuda desde física 3, imagina que você tem aqui um capacitor de placas condutoras no vácuo, tudo bonitinho, e aí você enfia aqui dentro um dielétrico, por exemplo. E aí, qual que é o efeito aqui do campo no material? Você vê que numa primeira aproximação, o campo ele vai polarizar o material, ele vai induzir dipolinhos aqui no dielétrico, que vão então afetar aí o campo elétrico resultante aqui dentro. O que vocês estudam lá na física 3 é que, por exemplo, a capacitância aqui, o capacitor, que no vácuo é dado por essa expressão, ela cresce no dielétrico. E ela cresce porque, justamente, quer dizer, a mesma carga que está aqui, agora, quando você induz o dipolinho aqui, ele vai diminuir o campo ali dentro. Então, quer dizer, como capacitância é a carga sobre a DDP, se você diminui a DDP ali dentro, você aumenta a capacitância. E você diminui a DDP justamente por causa desses dipolinhos induzidos que vão produzir um campo numa direção oposta ao campo original, né? Então, esses dielétricos, as cargas induzidas ali, os dipolinhos induzidos, eles estão blindando um pouco o campo ali dentro. Essa aqui é a ideia que vocês veem lá em física 3. E aí aqui a gente tem a primeira, então, o conceito central que a gente vai generalizar desse exemplo. A gente olha então e fala, bom, meio contínuo pode ser difícil a gente modelar esse ρ, mas de repente eu posso pensar esse ρ como sendo correspondendo a dipolos induzidos na matéria. A dipolos por unidade de volume ali. E, de fato, isso aqui foi, inclusive, um exemplo que tem bastante importância histórica. Muito do eletromagnetismo em meios contínuos começou a ser estudado no contexto da eletrostática de capacitores nos quais você bota um dielétrico dentro. Que realmente tem bastante física interessante nesse exemplo. E a gente vai ver que a gente vai poder generalizar isso de uma forma bem profunda, bem importante. Então vamos lembrar o que a gente já fez no curso, porque se caiu para dipolo, ótimo. Dipolo a gente está estudando há um tempão, a gente sabe lidar com dipolo. A gente viu que a densidade de carga correspondente a um dipolo é dada por essa expressão aqui, pelo método das fontes, né? Então a gente demonstrou isso algumas aulas atrás. A pergunta é, como é que será que é um campo de dipolos? Na figura anterior, quando a gente tinha ali o dielétrico, agora a gente não tem um único dipolo, a gente tem uma distribuição contínua de dipolos. Nota que eu posso escrever essa expressão aqui como sendo menos a divergência de um campo. Basta eu passar o P ali para dentro, e esse meu campo, que eu vou denotar aqui pela letra P maiúsculo, ele corresponde a um Pzinho delta de R menos R0. Ou seja, eu não fiz nada, eu só reescrevi isso aqui, só que agora em termos de um campo que só não se anula na posição que eu tenho meu dipolo pontiforme. Ora, se eu tenho agora um contínuo de dipolos, eu vou falar a mesma coisa, só que agora esse meu P, ele não vai ser mais uma delta. Ele vai ser agora um campo que, em princípio, não se anula em nenhum ponto do espaço. Então, quer dizer, a ideia é matematizar aqui essa descrição de uma distribuição de dipolos pontiformes corresponde, então, a eu descrever esse ρ como sendo menos a divergência de um campo. Ou seja, o que eu fiz, no fundo, foi o seguinte. A gente quer escrever aqui a lei de Gauss para esse sistema com meio contínuo. É difícil a gente descrever o ρ, a gente fala, o ρ ele corresponde a um campo de dipolos pontiformes. E agora, então, eu troquei o meu problema. Em vez de modelar o ρ, eu troquei por agora ter que modelar qual é a relação entre esse campo de dipolo, entre quais são os dipolos induzidos em cada ponto do espaço, como função do campo que eu aplico. Então, isso aqui é a chamada relação constitutiva. A gente vai estudar bastante isso nesses próximos vídeos. E é uma troca. O lance é que essa troca acaba tornando o problema muito mais conveniente. A gente vai ver por quê ao longo das próximas aulas, mas um primeiro indício é que quando você faz essa troca, você já está botando um ingrediente físico muito profundo, que é a modelagem da densidade de cargas no material como uma distribuição de dipolos pontiformes. E aí duas coisas. Primeiro, o dipolo é um cara que a gente sabe bem, a gente conhece, a gente sabe estudar.
E segundo, porque ao fazer isso, a gente já está usando um modelo físico do que está acontecendo no material que é muito adequado. A gente vai ver ao longo das aulas porque ele é tão adequado, mas você colocar então esse ingrediente de modelagem torna a sua descrição muito mais simples depois matematicamente. A gente vai ver isso bastante, tem muita coisa aqui dentro desse exemplo, que esse slide não faz nem jus à quantidade de coisa que tem. A gente vai tentar explorar aos pouquinhos. Então, até aqui a gente supôs que toda a carga era induzida. Então, de fato, essa é a situação mais comum com o dielétrico, né? Você tem que o ρ é zero quando você não tem campo aplicado. Aí, quando você aplica o campo elétrico, isso vai induzir aí de polinhos no material. Não precisa ser sempre assim, a gente vai depois discutir isso em mais detalhe. Mas, quer dizer, se não for o caso, não tem problema. Quer dizer, você pode ter aqui um dielétrico, por exemplo, tem um dielétrico 1 da esquerda, um dielétrico 1 e um dielétrico 2, com as constantes aqui diferentes dielétricos. Eu posso botar uma carga aqui dentro de um dielétrico, inclusive esse caso até para resolver pelo método das imagens. Ou então quando você tem um metal, né? O metal a gente pensa nele como tendo cargas livres ali, carregando eletricidade. E aí, ok. Se você tem cargas livres, a gente separa o ρ numa parte que é uma densidade de cargas livres e numa densidade de carga ligada. Usei aqui o F da sigla inglesa de free e o B da sigla inglesa de bound, porque em português livre e ligado, a diferença é na terceira letra, né? Ficaria muito carregada a notação, lamentavelmente. E aí, quer dizer, tudo que eu faço é que essa densidade de carga induzida, então eu vou modelar como sendo os dipolinhos induzidos. E eu deixo aqui, o restante eu vou deixar na equação desse lado direito, tipicamente essa carga livre. Bom, vou comentar um pouquinho mais para frente como é que a gente descreve ela e tal. Mas, então, a equação de Gauss na matéria, ela assume, portanto, essa forma. A gente passa tudo que é campo para o lado esquerdo e o lado direito fica somente com a densidade de carga livre. E aí, quer dizer, em termos do campo de polarização, fazendo essa decomposição aqui no ρ, a gente passa tudo que é campo para o lado esquerdo, e aí a gente fica que o div do E mais P sobre ε0 é o ρ livre sobre ε0. E aí é comum a gente definir essa grandeza daqui como sendo, basicamente, o campo D sobre ε0. O campo D é chamado campo de deslocamento. A origem do nome tem aí a ver com a modelagem que historicamente o Maxwell fazia para os campos elétrico e magnético em termos de grandezas do éter. Eu não vou entrar aqui em nada disso, quem tiver curiosidade eu posso depois passar referência. Mas para a gente o que é importante é o seguinte, esse campo D é um campo definido convenientemente aqui, porque você fica com a equação mais simples do que se você estivesse falando em termos do E e do P. Mas o que é interessante de notar é que a física é mais clara, que é mais direta a interpretação física do campo P, do campo de polarização, que vai corresponder aí aos dipolinhos por unidade de volume. O campo D tem uma interpretação menos direta. Quem quiser depois, no encontro presencial, posso até discutir isso um pouquinho melhor. Mas aqui a gente segue, então, a convenção dos livros e define o campo D dessa forma, de modo que a equação de Gauss na matéria, ela assume essa expressão aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte, essa intuição que a gente desenvolveu é tão poderosa que o que a gente fez é exato, na verdade. Ou seja, a gente, dado um meio material qualquer, que ocupa um volume V, e uma distribuição de cargas ρ qualquer, eu posso sempre separar o ρ numa parte livre, numa parte ligada. Vou discutir a física melhor aqui, mas por hora, tudo que eu estou impondo é que a carga ligada, quando você integra ela no volume todo, ela seja neutra. Que é a intuição física que a gente tem, ou seja, essa carga ligada, se não tiver campo, é localmente neutro, então o ρB seria zero. Quando você liga o campo, ela induz dipolinhos, de modo que quando você somar a carga toda, vai dar zero. Ou seja, tudo que eu vou impor, tudo que eu vou requerer aqui, é que esse ρB, quando você integrar no volume, seja zero. Para ser mais preciso aqui, eu estou integrando numa região R que contém o volume. Qualquer região R aqui em volta, próxima aqui do volume, só para não... Porque na superfície pode ter carga também, e aí não ficaria muito preciso. Mas, então, vamos só supor isso. Vamos supor que a gente tem esse ρB, a gente vai interpretar a física daqui a pouco. Mas agora o ponto é matemático, ou seja, se eu tenho, então, uma distribuição de cargas neutra, eu sempre posso encontrar um campo P matemático, tal que o divergente dele seja menos ρB, e tal que ele seja zero fora do corpo. Que é tudo que eu preciso para ter lá o meu campo de polarização. Então, aquela intuição que a gente construiu com base no modelo físico, agora eu estou falando que é um resultado exato. Eu posso pegar qualquer distribuição neutra e escrever como menos a divergente de um campo. E então escrever a lei de Gauss na forma como eu tinha escrito no slide anterior. A gente depois vai justificar melhor essa afirmação mais para frente no vídeo, tá? Mas, então, o que é um ponto importante para a gente já desde aqui é o fato de que o que a gente está fazendo, na verdade, é exato.
E uma coisa aqui, destacar por que é importante essa hipótese, né, que a integral do ρB no volume seja zero, é o fato de que se você integra aqui em R o ρB, se o ρB pode ser escrito com menos o divergente do π, então isso daqui vai ser a integral na superfície do Pn, né, usando o teorema de Gauss. Só que, quer dizer, como você está pegando aqui uma região que contém o corpo, está fora dele, na superfície dessa região não tem P, porque o P é zero fora do corpo. Então, você vê que é necessário, para que eu possa realmente encontrar o campo que satisfaça essas duas condições aqui, é necessário que a minha distribuição de cargas seja neutra, que é basicamente a única coisa que a gente está impondo. Tá? Então, aqui está bem matemático, mais para frente eu vou tornar isso mais físico, mas uma coisa interessante de anotar desde agora é isso. Nota que essa decomposição que eu estou fazendo aqui, eu não estou amarrando nada, o que é ser ligado, o que é ser livre, eu só estou impondo que eu preciso que o meu ρB seja neutro, quando eu integrar no corpo todo. E o ponto é que isso aqui vale mesmo no caso dinâmico. A nossa intuição original foi para a eletrostática, lá dos capacitores com dielétrico, mas é um resultado matemático. Se eu decomponho o ρ nessas duas parcelas, de tal maneira que a integral desse cara é nulo, eu sempre vou poder encontrar um P, tal que o divergente do P vai ser menos esse ρ, e que o P é zero fora do corpo. Então, vai dar bem a ideia de um dipolo volume. Fora do corpo não tem dipolo, tem que ser zero mesmo. Agora, no caso dinâmico, além de você ter a densidade de carga, você vai ter uma contribuição para uma corrente, exatamente igual ao que a gente viu no caso lá do estudo dos dipolos, do método das fontes, algumas aulas atrás. Então, a corrente, devido a essas cargas ligadas, vai corresponder a um P ponto. Tá? Quem não lembra lá dessa expressão, quer dizer, pode verificar diretamente aqui, como uma consequência da equação da continuidade. Tá? Nota que se esse ρB é menos o div do P, tá? Então a corrente vai ter que ser o P ponto para isso aqui, tá bom? E com essas duas equações, então, você vê que se você pegar aqui as equações de Maxwell, pegar o ρ e decompuser aqui numa parte livre, numa parte ligada, para a parte ligada você usa essas expressões aqui, tá? Coloca essas expressões aqui. Você vai ver, então, que as equações assumem uma forma equivalente. Então, aqui eu estou querendo frisar bastante isso. Isso aqui é uma coisa exata. A gente está reescrevendo as equações de Maxwell de uma forma equivalente e que é particularmente conveniente para lidar com meios contínuos. Tá bom? Então, pause o vídeo, demonstre essas equações. Essa primeira a gente já demonstrou. Essa última, esse J, então, você vai separar numa parte livre. Aqui ficou até uma notação meio ruim, seria um J livre. E aí, a segunda parcela, você vai, enfim, juntar aqui com um E, usando essa expressão. Tá? E aí vai ter agora uma derivada do campo D. Então, nota que as equações homogêneas, elas não são alteradas como era esperado. Né? As equações homogêneas não dependem da matéria. Então, está dentro ou fora da matéria, não faz diferença nenhuma para elas. Elas tanto fez como tanto faz. E aí, essas equações aqui, para a gente poder usá-las, a gente então precisa encontrar qual é a relação do campo D com o campo E. Isso é chamada relação constitutiva. Então, esse jeito equivalente de escrever ele vai ser conveniente se for mais fácil você modelar essa relação do que você modelar um ρ completo de primeiros princípios. O lance é que, enfim, isso é basicamente sempre verdade. Por isso, quando você está no meio contínuo, né? Por isso é que é tão conveniente a gente lidar com essas equações. Agora vamos discutir melhor o que a gente quer então chamar de carga ligada, qual é a física das cargas ligadas. E pela discussão matemática que a gente fez, tem uma grande liberdade em como que você vai escrever essa soma aqui, né? Quer dizer, tudo que você precisa do ρ ligado é que a integral dele seja zero. Mas só que você tem, quer dizer, diferentes descrições que você pode fazer do que você vai chamar de livre ou ligado. E aí, quer dizer, quando você está numa situação, por exemplo, eletrostática, você liga aqui um campo elétrico constante, tem uma física bem razoável para te dizer se você vai chamar de ligado ou não, né? Quer dizer, se você tem metal, por exemplo, você tem cargas livres que vão conduzir a corrente. Enquanto que naquele exemplo que a gente tinha ali um dielétrico, você tinha ali realmente ali a ideia que você ligou o campo e as cargas vão deslocar um pouquinho só das posições originais dela, como se elas tivessem como se as cargas estivessem presas umas às outras ali por molas, né? Então, você tem uma noção bem física. Se você chega aqui agora e coloca uma carga externa aqui dentro, enfim, você tem uma carga que você tem um controle, pode ser conveniente você colocar aqui. Então, assim, essa situação é a situação em que a gente tem ali digamos assim, uma receita clara para dizer o que você vai chamar de livre ou ligado. Então, aqui no metal, você diria assim, que os elétrons estão livres, você vai botar na carga livre. Os de caroço, você bota como elétron ligado. E no dielétrico ali, purinho, sem nenhuma carga externa, né, você vai dizer que é tudo ligado.
Agora, quando você tem campos elétricos oscilantes, né? E aí essa distinção ela é bem menos clara, porque, quer dizer, as cargas livres elas vão provocar correntes oscilantes, então as cargas não vão mais embora para sempre, né? E as cargas ligadas vão corresponder a uma polarização oscilante, então elas também não vão ficar simplesmente deslocadas da posição de equilíbrio, né? E quando a frequência é baixa, até dá para a gente distinguir bem as duas situações. Porque, lembrando aqui da intuição que a gente construiu, em vez de esquece agora o meio material, olha para um único átomo ali respondendo ao campo elétrico, um modelinho que a gente fez algumas aulas atrás, e a gente viu que esse elétron está preso aqui no átomo, né? Então isso aqui seria, nessa visão para o campo eletrostático, seria uma carga ligada, uma carga presa, né? E ela responde com alfa de ômega, dado por essa expressão daqui. Nessa primeira aproximação. Então aqui eu não botei nenhum mecanismo de dissipação nem nada. A física é muito parecida com o sistema massa-mola. Sempre pensem no sistema massa-mola para ganhar intuição nessas coisas. Mas aí, de fato, quando você tem as cargas livres, o que acontece é que a resposta está fora de fase. Carga livre seria você botar um ômega zero igual a zero aqui. Você apaga o ômega zero, então o P e o E vão ter um sinal contrário. Então, quando o campo elétrico está o máximo para baixo possível, a corrente está o máximo para cima possível. Enquanto que as cargas ligadas, se o ômega é pequenininho, elas respondem em fase. Aí, se o ômega é pequenininho, esse cara seria desprezível, ia ficar só esse primeiro termo. E aí você ia ter que o P e o E são paralelos. Então, para frequência baixa, até é bem possível aí você se separar e ainda ter alguma intuição ali do que é livre e o que é ligado. Mas quer dizer, caso contrário, se você tiver aí ômega da ordem aí das frequências naturais de oscilação do sistema ou maiores, aí o comportamento é bem parecido. O J e o E vão estar fora de fase, enfim. E realmente, que você vai, se você estiver analisando uma situação dessa, que você jogou um campo oscilante no material, até mesmo a física, assim, o que você chamou de livre ligado, é totalmente borrado, é totalmente livre, né? Sem trocadilhos. Mas então, quer dizer, a ideia toda é que realmente aqui não tem uma receita de bolo única. Você vai chamar de livre ou ligado conforme a sua conveniência. A gente vai brincar com isso ao longo do curso. Sobretudo quando a gente dá metal, a gente vai ver que mesmo os elétrons de condução, às vezes não é conveniente você colocar eles na parte livre. Às vezes pode não ser conveniente. Então, assim, a gente vai... Então, o que eu quero destacar é que não tem assim, não, o que é livre, o que é ligado, uma resposta concreta. Não tem. O lance é o seguinte, é conveniente você fazer essa decomposição, em alguns materiais, inclusive, enfim, como a gente disse, o dielétrico lá, sem nenhuma carga externa, às vezes nem vai ter esse primeiro termo, mas o importante é, esse termo, quando você integrar no volume, tem que ser zero. Essa é a única restrição. Tá? Se não for zero, você tem que subtrair aí, enfim, alguma coisa para tornar ele zero. E de resto, você tem bastante liberdade. Mas tipicamente, tudo que você puder botar aqui dentro, em geral, é conveniente botar. Porque quanto mais coisa você tiver aqui dentro, mais simples vai ficar o outro termo. E esse termo daqui a gente vai escrever como menos livre de P e vai jogar o problema para estabelecer a relação constitutiva do P com E. Que eu estou prometendo desde o início do vídeo que é um problema mais fácil, mas eu só vou cumprir essa promessa no próximo vídeo, quando a gente estudar as relações constitutivas. Por enquanto vai ficar no âmbito da promessa mesmo. Mas o ponto é que eu quero que vocês carreguem isso. Não é uma coisa assim, preto no branco, tá? Vocês vão escolher conforme a conveniência aí do problema. Em matéria condensada, é muito comum, quer dizer, a gente fazer a seguinte descrição. A gente basicamente diz que o elétron livre são os elétrons que pertencem às bandas incompletas. E pronto, por convenção, tudo que está aqui embaixo deixa a carga ligada. E aí no isolante seria tudo carga ligada. Pensando aqui nesse isolante purinho, né, sem ter posto nenhuma carga externa nele, nem nada. Enfim. E aí tem toda essa discussão bonita, né, estudo lá da matéria condensada, para você prever quais são os materiais que vão ser metálicos ou não metálicos, né? E aí, estudando um pouquinho aí da física da matéria condensada, a gente consegue prever baseado aí na posição da tabela periódica, né? Não vou entrar nisso aqui, fugiria aí ao nosso propósito, mas, enfim, só para fazer aí esse comentário para vocês. Agora, os materiais também apresentam magnetismo, em alguns casos, inclusive, de forma espontânea, né? Então, aqui um pedaço de ferro atraindo aí preguinhos, né? O próprio planeta Terra, né? Um ímã aí gigante que produz um campo magnético, tem várias consequências importantes aí para proteger a gente, né? Quem já estudou aí um pouquinho de campo magnético terrestre, tem muita coisa legal. E alguns materiais, mesmo que não apresentem magnetismo espontaneamente, podem ter resposta magnética. Você pode induzir ali uma resposta magnética neles com um campo externo. Então aqui, por exemplo, esse pedaço de neodímio produz um campo magnético forte, e essa placa metálica aqui em cima responde, então, magneticamente, é magnetizada, né? E com isso você consegue levitar ela.
pessoal conseguiu botar até sapinhos aí para levitar usando a resposta magnética, então, ali do próprio sapinho, tadinho. E aí, quer dizer, assim como na primeira parte do vídeo a gente modelou a resposta elétrica dos materiais, a gente agora quer fazer o mesmo para a resposta magnética. E a primeira pista você pode extrair do próprio campo produzido por um ímã, né? Tem ali o formato dessas linhas de campo de um dipolo. Então a gente agora generaliza e vai então pensar que o campo magnético produzido ali por um meio que responde magneticamente é o campo produzido por uma distribuição contínua de dipolos magnéticos, que são representados aqui por essas espirinhas, né? E por um tempo até se acreditou que o próprio campo, a origem física do campo magnético do ímã pudesse ser devido a essas espirazinhas, o pessoal até chamava de microamperiano e tal. Depois viram que essa representação ela é problemática e que o campo magnético produzido por um ferromagneto tem a ver com spin, né? Como vocês discutem lá em cursos de matéria condensada e tal. Mas, enfim, independente ali da modelagem mais precisa, o campo de um spin também é um campo de polo magnético. Do ponto de vista do método das fontes, de como a gente vai escrever aí a nossa corrente, não vai mudar nada. O que importa é que o que a gente está chegando aqui é uma conclusão bem parecida do que a gente chegaria no caso elétrico. A resposta do meio material vai poder ser descrito como basicamente um campo de dipolos. Agora, um campo de dipolos magnéticos. Eu destaco também bem rapidamente que tem diferentes tipos de resposta magnética, né? Você tem aqui os diamagnetos, os paramagnetos, né? Os ferromagnetos. Os ferromagnetos, então, eles já têm aí uma magnetização espontânea. Quando você aplica um campo magnético, você direciona essa magnetização paralela ao campo magnético. Enquanto que o paramagneto, ele corresponde a uma boa visão pictórica ali do que está acontecendo no microscópio, é que você já tem dipolinhos, sejam espinhos ou o que for, e quando você aplica o campo, você alinha esses espinhos com o campo magnético, enquanto que no diamagneto, sem campo, você não tem dipolos ali, e quando você liga o campo magnético, você induz dipolos, induz no sentido contrário ao campo magnético. E tem várias outras coisas aqui que eu não estou comentando, né? Antiferromagnetismo e tal. Tudo isso vocês vão ajudar melhor no curso de condensadas. Quem quiser, eu posso passar a referência depois. Enfim, para a gente aqui, a gente não vai entrar muito, não vai entrar quase nada em materiais magnéticos, tá? E aí aqui também a distribuição pela tabela periódica, você vê que tem ali aqui a região dos paramagnetos, dos diamagnetos. Depois, quem quiser, eu passo aí os vídeos de condensado para detalhar melhor. A física é muito bonita, a física envolvida aí no magnetismo. Mas o que a gente vai fazer aqui, tudo que precisa é o seguinte: a gente sabe modelar quais são as fontes correspondentes a um dipolo magnético pontiforme. A gente fez isso algumas aulas atrás. A corrente de um dipolo magnético pontiforme é dada por essa expressão daqui, onde esse M é o momento de dipolo magnético. E isso pode ser escrito dessa forma daqui, tá? Então, cuidado que não é só passar aqui o M para dentro, quer dizer, tem um produto vetorial, então tem aqui o sinal para tomar cuidado, né? Abram aí o cálculo, vejam se está tudo direitinho. Então, isso é a mesma coisa que isso aqui, com esse M sendo o Mzinho vezes o delta de R menos R0. A gente passa para o caso contínuo, dizendo que agora que esse Mzão é um campo. Então, agora ele não é zero, em princípio, em todos os pontos da amostra ali, ele vai poder ser diferente de zero. Está modelando essas espirinhas aqui, tá certo? Então, quer dizer, juntando tudo que a gente fez, na matéria é conveniente a gente separar o ρ numa parte livre e numa parte ligada. A parte ligada é tal que ela vai ser menos divergente de um campo, que é o campo de polarização. A corrente, a gente também separa numa parte livre e numa parte ligada. A parte ligada, a gente agora separa em duas partes. Uma parte devido à magnetização, tá? E uma parte devido aí às cargas ligadas. As cargas ligadas, como a gente viu, a contribuição para a corrente vai ser um P ponto, tá? E você vê que a magnetização ela não produz nenhum ρ, tá? Como está ligado ali com a gente viu na aula de método das fontes, que o dipolo magnético ele só tem a corrente. O ρ do dipolo magnético é zero. Então, assim como a gente fez lá no caso elétrico, a gente agora, a partir da intuição, a gente vai tentar formalizar um pouquinho. Então, imagina que você tem aqui o seu meio contínuo, ele ocupa um volume V do espaço. Então, tem aqui uma certa distribuição de carga e uma certa distribuição de corrente. Então, a distribuição de carga a gente já discutiu, como que a gente separa ela numa parte ligada e numa parte livre. E aí, pega agora a parte ligada da corrente magnética. A parte dela que tem divergente nulo, que é a parcela que a gente chama de solenoidal, como a gente viu no início do curso, essa parcela vai estar ligada com a magnetização. Pensa via a equação da continuidade, né? Quer dizer, o div de J é zero, está ligado com justamente o cara que não vai ter a ver com ρ, né? Porque é a corrente estacionária, que vai estar ligado com o dipolo magnético.
E aqui, essa é basicamente a única condição que a gente precisa. Então, se a gente tem que o divergente do J é zero, eu sempre consigo encontrar um campo, que é chamado campo de magnetização, que tem a seguinte propriedade. O rotacional dele é J de magnetização se o R pertence a V, e ele é zero se estiver fora do corpo. Fora do corpo, tem a nossa intuição aqui, não tem dipolinho magnético nenhum aqui fora. Né? E nota que, de fato, você precisa aqui dessa condição, porque tira o divergente dessa primeira equação. Vai ser esse lado esquerdo já é zero, que é o div do Hot. O lado direito é o div do J, vai ter que ser zero também. Então, assim como lá no caso da separação das cargas em parte livre e ligada, que eu precisava que a parte ligada, quando eu integrasse no volume, desse zero, ou seja, se fosse neutro, né? Aqui para a corrente de magnetização, o que eu preciso é que ela tenha divergente dupla, que ela seja uma corrente estacionária. E aí, a partir disso, eu posso sempre definir esse campo de magnetização. Então, isso de novo, isso é exato. Com essa decomposição, então, do Rho numa parte livre e ligada, do J numa parte livre e numa parte ligada, que eu subdivido aqui numa parte de magnetização e numa corrente devido às cargas ligadas, agora pausem o vídeo, façam um cálculo, que a gente já tinha feito. Essas duas não mudam, como a gente tinha visto, são as equações homogêneas, depende da matéria. E agora, quando você bota as três parcelas nesse J, a parte de magnetização vai ter a ver com o Hot do EMB. Eu posso passar tudo para o lado esquerdo e definir esse campo H, tá? O campo de indução que o pessoal chama. E essas, então, são as equações de Maxwell na matéria. Uma equação de Maxwell apropriada para lidar com meios contínuos. O ponto central aqui de discutir, elas são equações equivalentes anteriores. Elas são mais convenientes de lidar, como a gente vai discutir bastante. E a partir dessas equações, a gente pode encontrar as condições de contorno que os campos têm que satisfazer. Cada uma delas vai dizer algo sobre a condição de contorno. Isso aqui vocês já viram, provavelmente, nos cursos de Física 3, Eletro 1, mas vou fazer alguns comentários aqui que a gente vai usar isso nas próximas aulas. Então, por exemplo, o div de D se Rho livre, se você agora faz a formulação integral, então isso aqui está te relacionando o fluxo do D a partir de uma superfície fechada com a carga que está ali dentro. Então, você escolhe aqui uma superfície aqui para calcular o fluxo, uma gaussiana. Por exemplo, aqui tem uma parte logo fora do corpo, uma parte dentro. Vamos chamar de chapéu como sendo a normal, unitário normal, para fora do corpo. Então, se você pensa depois, vai tomar esse limite dessa alturinha aqui, chama essa alturinha aqui de, sei lá, de delta. Você vai tomar esse delta para zero, você demonstra essa equação aqui da direita. Então, a ideia é que esse fluxo, nesse limite que essa alturinha vai para zero, você só vai ter fluxo no tampo superior e inferior. No tampo superior, o fluxo vai ser o D logo fora, aí aqui esse zero mais, vezes A, né? Enquanto que do lado de dentro vai ter um menos, porque agora é normal aqui vai estar na direção oposta, vezes A também. Esse aqui é o fluxo do lado esquerdo. A carga total que está ali dentro vai ser a densidade de carga superficial livre vezes a área. Aí você corta a área dos dois lados e você fica com essa equação aqui. Em outras palavras, a descontinuidade da componente normal do D só ocorre se tiver uma distribuição superficial de carga. Ou seja, em outras palavras, se você só tiver distribuições volumares, o campo D vai ter componente normal contínuo. Agora, se você tem aí essa idealização de uma carga superficial, ou seja, uma carga contida só ali numa superfície, aí a componente normal do D tem uma descontinuidade. Bem parecido lá que vocês estudaram no curso de Física 3 para o campo elétrico. Só que quando você estuda a equação do campo elétrico, o div do E, ele era o Rho completo, né? Não era só o Rho livre, sobre ε0. Então, a componente normal do E, descontinuidade, tem a ver com ter algum sigma, seja ele livre ou ligado. Tá? Essa equação aqui, vocês podem fazer a mesma análise, agora não vou fazer em tanto detalhe, mas formula integralmente, pega agora um circuito aqui, uma amperianazinha aqui, enfim, um pouco dentro, um pouco fora, e depois você vai tomar esse lado daqui para zero, e demonstra que o E paralelo é contínuo. Da mesma forma, vocês podem verificar que o BN é contínuo, aqui a conta é exatamente igual à primeira, só que não tem monopolo magnético, então não tem nem distribuição volular de carga, muito menos superficial. E dessa última equação, você obtém aqui uma relação para o H paralelo. Tá? Nota que como eu faço N vetor, eu podia botar o H completo aqui dentro, porque a componente perpendicular do H, a superfície, né? Ela já é paralela ao N, ela não contribui para o produto vetorial. Mas eu estou escrevendo assim para ficar explícito que essa é uma condição sobre o H paralelo.
Então, as condições dos rotacionais, elas dão informação sobre a componente paralela do campo, paralela à superfície, lembrando, né? E enquanto que a equação do div dá informação sobre a componente normal dos campos. Da mesma forma, como o div de P é menos ρB, então você tem uma condição para a componente normal do P, fora e dentro do seu corpo. Só que ele vai estar ligado só com o sigma ligado, que o div do P tem a ver com ρ ligado. Como o P do lado de fora é zero, isso significa que o P do lado de dentro do corpo, né, ele tem que ser o sigma B, basicamente. Ele tem no limite, né, chegando na superfície. Faça a mesma análise para a corrente de magnetização e mostre que você tem uma condição, então, que você pode ter ali a componente paralela da magnetização por dentro do corpo, chegando na superfície, satisfaz essa relação, onde esse K é a corrente superficial ali de magnetização. Então, do J completo, eu estou pegando só o J magnético, que é o que tem a ver com a magnetização, e se tiver uma corrente superficial, então isso vai te dar qual é a componente paralela do M ali na superfície. Agora, algumas discussões conceituais importantes. Às vezes o pessoal chama as equações de Maxwell na matéria de equações macroscópicas. Então, de fato, uma das maneiras de você demonstrar essas equações é você partindo de uma visão microscópica e tomando médias. A gente depois em outros vídeos vai até fazer esse caminho é muito interessante, ele fornece vários insights legais, porém, às vezes com isso você fica com a impressão que você só chega nessas equações se você tomar médias. E isso não é verdade, elas não são equações aproximadas, elas não são equações que precisam dessa descrição reducionista, de você olhar o micro para daí construir o macro. Como a gente viu, são consequências matemáticas, são formas equivalentes de escrever as equações de Maxwell. Então, é por isso que nesse caminho eu segui esse vídeo, para chamar a atenção que a gente pode estar o tempo inteiro lidando com contínuo, lidando na descrição cotidiana, macroscópica, e a gente chega nas mesmas equações sem precisar falar de média nenhuma. E para isso, o ponto central é, como a gente viu, qualquer distribuição neutra, a gente sempre pode encontrar um campo de polarização que satisfaça essas condições aqui. Então agora vamos discutir um pouco mais por que eu posso fazer isso, porque esse aqui é um resultado bem importante aí para a gente perceber como que as equações de Maxwell macroscópicas estão alforriadas aí, independentes, livres de qualquer descrição microscópica. Então, primeiro, vamos chamar a atenção o seguinte, a equação 1 tem infinitas soluções. Inclusive, uma solução a menos de uma constante, o próprio campo elétrico gerado por ρB. Imagina que você tem um problema, que a sua distribuição completa de carga é ρB. Qual é a equação que o campo elétrico satisfaz? Div E é igual a ρB sobre ε0. Então, menos de uma constante menos 1 sobre ε0 é essa equação aqui. E essa equação tem resposta. Você sabe que essa distribuição de carga vai produzir algum campo. Então, quer dizer, esse é um exemplo. Tem infinitas soluções a equação 1. O ponto é que essa solução que a gente encontrou, ela não satisfaz a equação 2. Se você tem uma distribuição de carga qualquer, um ρB aqui, por exemplo, ele produz campo fora dele, né? A gente está acostumado lá desde Física 3 que vai ter campo fora dele. Então, essa equação 2 não está satisfeita. O lance é que o campo elétrico, na verdade, além dele satisfazer uma equação de Gauss, que amarra a divergência dele, que é lá o ρ sobre ε0, o campo elétrico ele também satisfaz uma equação de Faraday, que relaciona aí o rotacional dele com o campo magnético, a taxa temporal de variação do campo magnético. Quando você amarra essas duas, aí via lá a decomposição de Helmholtz, que a gente estudou no início do curso, isso te amarra quem são os campos em termos das fontes. A gente fez lá a equação de Gefimenko, tudo bonitinho e tal. O ponto central, justamente, com relação aqui a esse sistema 1 e 2, é que a gente só está amarrando a divergência de P. Então, a gente tem infinitas soluções, porque a gente não está dizendo nada com relação ao rotacional do P. Em outras palavras, quer dizer, a gente não está amarrando a condição de contorno do P paralelo. Ela está totalmente livre, diferentemente do que aconteceu com o campo E e com o campo B. O campo E e o campo B, eles tinham as componentes paralelas, as condições de contorno com componente paralela e perpendicular amarradas pelas equações de Maxwell. Então, na verdade, tudo que a gente está falando é o seguinte, de todas as infinitas soluções da equação 1, pega alguma que seja zero do lado de fora. É isso que a gente está dizendo. Agora, será que tem? E aí vou botar aqui uma intuição que não é 100% rigorosa, mas que acho que dá uma boa intuição física de por que é possível você sempre resolver encontrar soluções para essas equações aqui. Então vamos mapear o nosso problema, que é o problema que a gente tem uma carga ρB aqui num certo volume V do espaço. Vamos mapear ele num outro problema. Imagina que eu pego agora um condutor neutro que está aqui
cercando a nossa distribuição. Então, esse condutor aqui, representado em vermelho, ele está cercando aqui nossa distribuição de carga ρB. E eu vou supor que esse condutor é neutro. E aí, supondo esse condutor neutro, o que acontece é o seguinte: o fluxo do campo elétrico fora do condutor, mesmo com o problema original. Ou seja, eu não estou afetando aqui fora o fluxo do campo elétrico, tá? Agora, aqui que é o ponto central. Quando eu boto esse condutor, nesse problema que eu estou imaginando aqui, vai ter uma certa distribuição de cargas aqui na superfície interna do condutor, porque a ideia é que vai ter que induzir uma carga aqui na superfície interna para blindar o campo dentro aqui do condutor. A gente sabe que dentro do condutor, a gente está aqui modelando esse condutor perfeito, né? A gente tem que o campo elétrico é zero dentro dele. Tudo bem, o condutor perfeito é uma idealização, mas eu estou mapeando o meu problema num problema matemático. Para saber se essas equações 1 e 2 têm uma solução matemática. Eu vou usar a idealização de condutor perfeito para isso, porque essa idealização é perfeitamente bem posta do ponto de vista matemático. E aí, quer dizer, o lance é que só vai ter carga superficial na cavidade interna do condutor. Que e aqui é que é fundamental a gente estar usando essa hipótese de que a integral do ρB no volume é zero. Porque se esse corpo que está aqui dentro é neutro, então esse σc, quando você integrar na área na área aqui da cavidade interna do condutor, isso aqui vai dar zero. Porque se não desse, se você pegasse qualquer gaussiana aqui dentro do condutor que incluísse o σc e o ρB, ia ter um fluxo pela lei de Gauss. Mas se tivesse um fluxo, o campo não poderia ser zero. A gente sabe que dentro do condutor é zero. Então, se o ρB é zero, então o σc é zero. Mas se o condutor é neutro, então isso significa que aqui fora você tem a carga total é neutra. E aí, essa é bem a ideia física de gaiola de Faraday, é bem sutil esse ponto, mas revisando aí a física 3, é um ponto bem sutil lá na física 3. Mas então o ponto é que essa construção que a gente fez, o campo elétrico fora do condutor, ele é necessariamente zero, independente de quem é o ρB, tá? Esse σc vai blindar o campo para fora, e aí pronto, você ficou com um campo nulo, fora do condutor. Então, olha só o que a gente tem. Esse campo elétrico nesse problema é a soma do campo elétrico produzido por esse σc com o campo elétrico produzido por ρB. E esse campo satisfaz 1 e 2, basicamente, né? A menos aí de constante. Então, a gente consegue, a partir disso, construir um campo P que satisfaça a equação 1 e 2. Então, a gente vai aqui, para tornar isso mais preciso, a gente vai satisfazer 1 e 2 no limite em que essa espessura do condutor vai para zero e fazendo essa superfície interna colapsar aqui bem na superfície do ρB. Agora, aqui um ponto fundamental é o seguinte, quer dizer, nota que se essa distribuição aqui, se esse ρB quando eu integrasse ele não fosse zero, então esse σc quando eu integrasse, ele teria que ter o sinal oposto à integral do ρB, para o campo aqui no condutor ser nulo. Então aqui fora ia ter que ter densidade de carga. Ou seja, o campo elétrico não seria zero fora. Tá? Então, e aí, quer dizer, morreu Neves, você não conseguiria resolver essas equações aqui. Então tem várias sutilezas na demonstração formal, até porque quando você toma o limite aqui que eu falei anteriormente, você afeta a distribuição superficial de cargas no condutor. Então tem que tomar uns cuidados adicionais. Mas aqui é só para te dar uma motivação física, né, de por que essas equações aqui têm sempre solução. Você pode pensar matematicamente também. E isso é tudo que é necessário para você chegar nas equações de Maxwell macroscópicas. Tá? Então, por isso que, voltando mais uma vez, esse ponto estou enfatizando bastante, as equações que a gente obteve elas são exatas, são formas equivalentes de escrever as equações de Maxwell. E, na verdade, você tem infinitas soluções para essas equações. Encontrou uma, só no rotacional de qualquer pessoa, isso não afeta, né? O div do hot é zero, isso aqui não afeta essa equação. E aí pega um psi que seja zero, fora do corpo, e aí você não atrapalha 2. Né? Inclusive, um exemplo interessante é que o próprio campo de magnetização ele pode sempre ser absorvido dentro do P. Então, na verdade, quer dizer, você tem lá a nossa corrente de magnetização, a corrente ligada, a gente disse que tinha uma parte de magnetização e uma parte devido ao ρB. Então, essa parte devido ao ρB era o P ponto e a parte de magnetização era o hot M. Cara, define agora um P ponto linha que seja P ponto mais o hot de M. Tá? Quando você faz isso, nota que agora toda a corrente ligada vai ser um P ponto linha, está tudo no P, está tudo na polarização do material. E da mesma forma, quer dizer, quando você tira o divergente aqui, esse termo morre, e aí quando você integra, quer dizer, você tem que os divergentes são iguais. Então você não afetou a primeira equação aqui. Então você pode, em princípio, sempre colocar toda a magnetização, toda a resposta magnética também só na polarização. Ou seja, tem muita liberdade aqui, e às vezes fica parecendo que não,
o que é Rho ligado tem, sei lá, uma física muito amarrada, e não está, na verdade, é bem livre. Agora, desculpe o trocadilho, o que você vai, enfim, chamar de carga ligada, o que você vai botar na corrente de magnetização, tudo que precisa para a discussão que a gente fez é o ρB tem integral nulo e esse J de magnetização tem divergente nulo. Você tomou esses cuidados, você escreve as equações de Maxwell as equações de Maxwell do meio contínuo do jeito como a gente escreveu anteriormente. E claro que, enfim, aí vai ter que tomar cuidado, que você não botou na corrente de magnetização vai ter que ir para algum lugar, seja para a corrente livre, seja para o J-ρB. Quer dizer, o que está amarrado, o que é físico no final do dia, é o J e o Rho completo. Esse cara é físico. Agora, o que você vai chamar de ligado, livre, de magnetização, desde que você satisfaça as condições que a gente colocou no vídeo, você tem a liberdade. Agora, quer dizer, imagina vai explicar esse experimento aqui, a resposta magnética do material usando polarização elétrica. É horrível fazer isso, porque, primeiro, agora, esse P', ele é uma resposta magnética, ele vai ter que depender do B. E a relação constitutiva da magnetização com o campo magnético é muito mais simples de escrever, tá? Enfim, curso de estatística, vocês veem isso bastante, vai aparecer aqui mais para frente no nosso curso. É muito mais fácil modelar isso do que isso aqui, pô. Quem quiser fica como desafio aí fazer o modelo. Então, ser possível não quer dizer que seja interessante, né? Bem, e aí vocês podem fazer as mesmas discussões que a gente fez antes, lá para polarização, para magnetização. Discutir porque que é possível sempre você obter isso aqui. Nota que aqui, de novo, agora você está amarrando só o M paralelo, a componente perpendicular do M, a superfície ali do corpo. Está totalmente livre. Faça as mesmas discussões que a gente fez antes, só que agora para o campo de magnetização. E aí, só que agora aquele argumento intuitivo que a gente usou, em vez de cercar com uma caixa condutora, você vai ter que cercar com uma caixa supercondutor, porque agora você quer expulsar o campo magnético, não o campo elétrico. Agora, alguns comentários finais. Primeiro, quer dizer, na nossa construção, a gente já motivou que o P tem interpretação de dipolo com unidade de volume. Mas se você pensasse puramente do ponto de vista matemático, quer dizer, você começa falando assim, tem um ρB, eu posso escrever ele como menos divergente de um campo. Você ia chegar nas equações de Maxwell iguais às que a gente chegou, mas a interpretação física do P não ia ficar clara. Então, até para reforçar ali essa interpretação física do P como dipolo com unidade de volume, demonstrem essa relação aqui. Então, isso aqui corresponde bem ali à definição que a gente tinha de esse R vezes ρB, integrado no volume, era o momento de dipolo da nossa distribuição, como a gente viu nas aulas de expansão e multipolo. Usando essa relação entre o ρB e o P, demonstra que isso aqui é a integral do P no volume. Então, você vê que realmente esse P tem a interpretação aí de dipolinho por unidade de volume. Fica aqui bem explícita essa interpretação. E para finalizar, a gente pode sempre se perguntar o seguinte, estou enfatizando que isso aqui é exato, você pode se perguntar assim, por que não tem contribuição de quadrupolo, octopolo e assim por diante? Então, primeiro pode ter. Parte do objetivo dessa aula é justamente mostrar como que a descrição dos meios contínuos é uma modelagem física. Você escolhe o que é mais conveniente, não tem uma descrição única. Pode ter. Você pode aqui no Rho ligado dizer que é menos o div de uma polarização, e aí seguindo lá a aula de método das fontes, bota aqui um tensor de quadrupolo por unidade de volume e segue em frente até onde você quiser seguir. O ponto que a gente está falando é que não precisa fazer isso. Mesmo que você faça essa descrição aqui, ainda que você venha por aqui, se você fizer isso, você sempre pode definir um P', que é o PI, aí aqui deixa esse DI em evidência. Aí o que está dentro é um DJ, que é IJ. Então isso daqui é a mesma coisa que um DI desse PI'. Então você junta tudo aqui e você fica só com pesão de novo, só com esse pesão linha. Então você não precisa nunca falar em quadrupolo, octopolo por unidade de volume. E dependendo de como você faça, se você quiser demonstrar essas equações como média das equações microscópicas, que como eu disse, é uma coisa muito interessante, não estou dizendo que não é interessante, estou dizendo só que não precisa. Tem sites adicionais que você ganha fazendo isso e é legal. Se você fizer por aí quando você estiver ali vendo a estrutura ali do material e tal, vai naturalmente aparecer na sua expansão termos que correspondem a dipolo, termos que correspondem a quadrupolo. Agora, depois você pode sempre juntar eles num termo só. Agora, se você estiver seguindo esse caminho microscópico, esse PI vai ter a interpretação de dipolo por unidade de volume ali na sua rede cristalina. Esse PI' não vai ter essa interpretação. Você já juntou todo mundo ali dentro. Mas tudo bem, do ponto de vista efetivo, macroscópico, esse PI' vai ter justamente a interpretação física de dipolo por unidade de volume. Tá ok? Então tem várias sutilezas aí, depois no outro vídeo vou discutir em mais detalhes essa questão da formulação microscópica. Mas você ainda pode se perguntar assim, mas
por que no limite do contínuo, nessa descrição de eletrodinâmica dos meios contínuos, por que eu consigo botar tudo só no campo de polarização? E uma intuição para isso vem da própria ideia de contínuo. Então vamos lembrar uma expansão em multipolos do nosso RU. Tem aqui uma parte de monopolo, a parte do dipolo, a parte do quadrupolo. A parte do monopolo a gente viu que tem a ver com a carga, a escala do monopolo. Bom, o monopolo é a carga, né? Isso aqui é exatamente igual, né? A carga total do corpo. O dipolo, a ordem de grandeza vai ser a escala de carga do seu problema vezes o tamanho da sua fonte. O quadrupolo é a escala de carga vezes o tamanho ao quadrado da sua fonte. E quer dizer, no caso aqui da aerodinâmica de meios contínuos, lembra que esse monopolo não está presente, porque a gente justamente está, enfim, considerando aqui um cara que tem monopolo total zero, né? E aí, se você tem, então, aqui, toma o limite do A para zero e mantém aqui um cara finito, que é o dipolo por unidade de volume, quando você toma o A quadrado, se o Q vezes A é finito e você multiplica por A e toma o limite para zero, esse cara aqui é zero, os outros termos vão todos zerar. Então, a própria ideia de um contínuo perfeito desse A poder ir rigorosamente para zero mata esses outros termos. Na descrição microscópica, o A nunca é zero, né? Quer dizer, você tem ali da ordem atômica, né? E aí você tem, em princípio, esse termo e assim por diante, né? Então, enfim, isso só para dar uma intuição para finalizar esse vídeo. Então, eu agradeço vocês aí. No nosso encontro presencial a gente discute mais detalhes.